E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para terceiro curso de Química 3, apostila 6, capítulo 27, que vai tratar das reações orgânicas, parte 8. Bom, primeiro exercício contextualizado número 12. Sucos naturais de frutas são exemplos de alimentos que sofrem rápida oxidação a partir do momento em que são preparados. Por isso, é conveniente fazer o suco no momento em que ele vai ser consumido. Em uma reação de oxirredução que envolve compostos orgânicos, se um composto orgânico é transformado em outro, ocorre uma oxidação ou redução. Nos quadros a seguir, os itens 1, 2, 3 e 4 indicam que o composto da coluna X foi transformado no composto da coluna Y e por uma reação do tipo indicado na coluna Z. Está correto o indicado? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, X eu tenho um álcool, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Vamos lembrar que quando eu aumento ligações carbono-oxigênio, eu estou oxidando. Foi o que aconteceu aqui, ó. De uma ligação carbono-oxigênio, aqui eu fui para 3. Então, de X para Y, eu oxidei e não reduzi. Então, tá falsa essa primeira. Segunda, aqui ele faz com o nitrogênio. Com o nitrogênio é a mesma lógica do que acontece com o carbono-oxigênio. Por quê? O nitrogênio também é mais eletronegativo que o carbono. Então, a gente pode enxergar essa lógica de, assim como oxidar é aumentar ligações carbono-oxigênio, também seria oxidar aumentar ligações carbono-nitrogênio. No caso aqui, eu tenho duas ligações carbono-nitrogênio, aqui eu tenho uma. Então, eu reduzi o número de ligações. Então, isso aqui é uma redução, não uma oxidação. Outra forma de você ver se está acontecendo oxidação ou redução seria calcular o NOx do carbono aqui, né, de cada um desses carbonos que estão ligados aqui, né, a carbono ou nitrogênio, a oxigênio ou nitrogênio. Daria um pouco mais de trabalho, tá? Então esse macete do aumentar ligações, diminuir ligações é um pouco mais rápido. Aqui, ó, terceira. Eu tenho duas ligações carbono-oxigênio, né? Eu tenho aqui uma cetona, e eu tenho um álcool, uma ligação apenas. Eu diminuí o número de ligações carbono-oxigênio, ou seja, fiz uma redução verdadeira. E por fim, a última. De um ácido carboxílico com 3 ligações aqui carbono-oxigênio, agora eu fui para um aldeído, só com 2. Eu reduzi e não oxidei. Assim, a única correta é o que está indicado no item 3 apenas. Exercício 15 agora. Dois álcoois isômeros de fórmula molecular C5H12O e com cadeia carbônica normal, quando desidratados em condições adequadas, formam em maior proporção um mesmo composto X. O composto X, quando oxidado com uma solução de permanganato de potássio, aquecida e acidulada, forma os compostos Y e Z. Identifique o tipo de isomeria plana existente nos dois álcoois e cite o nome oficial do composto de maior caráter ácido produzido na oxidação de X. Tá. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, ó? Quando ele fala que esses álcoois sofrem desidratação, a gente viu lá nas reações de eliminação que quando eu desidrato um álcool, ou eu gero um éter ou um alceno. Agora, juntando essa informação com as reações de oxidação, ele falou que esse composto que é produto da desidratação, eu vou oxidar. Éteres, da nossa aula, a gente viu ali que não é comum aparecer em reações de oxidação. Então, não vai formar um éter, vai formar um alceno nessa desidratação. Ele falou que é cadeia carbônica normal, então ela é aberta, né, e não é ramificada. Por que eu estou supondo que é aberta? Se caso eu fizesse uma cadeia fechada, eu não teria dois álcoois isômeros com cadeia fechada e normal, tá? Assim, quando a gente pensa lá, 5 carbonos, né, é o pentan, e eu vou colocar o OH, eu posso ter o pentan 1-ol, 2-ol e 3-ol. Acontece que se eu comparo o pentan 1-ol com os outros dois, o pentan 1-ol vai dar um produto diferente na sua desidratação intramolecular. Então, olha só. Desenha aqui esse esquema. Aqui eu tenho o pentan 2-ol e o pentan 3-ol. Quando a gente faz a eliminação, lembra que sai o OH e sai um hidrogênio do lado. No caso, o hidrogênio que vai sair aqui é do carbono menos hidrogenado, seguindo a regra de Zaitsev.
Nesse caso de cima, o hidrogênio que sai é daqui, por isso que fecha essa dupla aqui. Nesse caso aqui, tanto faz sair desse ou desse. Nos dois casos, vai dar o mesmo produto que é esse. Então, esses dois aqui são os álcoois que ele fala pra gente. Agora, esse daqui é o alceno. Esse alceno, quando sofre esse tipo de oxidação, essa oxidação que ele descreveu é uma oxidação energética. Por quê? Tá aqui, ó, o nosso agente oxidante em meio ácido e a quente. Oxidação energética quebra a cadeia. Então, eu vou quebrar exatamente aqui na dupla e aqui os carbonos eu oxido ao máximo do que dá. No caso, eles viram ácidos carboxílicos, que tá aqui, ó, esse e esse. Tá certo? Agora, o que a gente tem? Ele pede pra gente o tipo de isomeria plana. Essa isomeria plana desses dois aqui, como eu mudei a posição do OH, é uma isomeria de posição, gerando esse composto X. Então, ó, os dois álcoois são isômeros de posição, o pentan 2-ol e o pentan 3-ol. Lembrando que se você fizesse com o pentan 1-ol, você teria a formação do pente 1-eno e não o pente 2-eno, que é o meu composto X, tá bom? E por fim, ele quer o nome oficial do composto de caráter ácido, de maior caráter ácido. Desses dois aqui, os dois são ácidos carboxílicos. Como a gente viu lá em acidez e basicidade de compostos orgânicos, quanto menor a cadeia carbônica, mais ácido é o meu composto. Então, no caso, o mais ácido dos dois aqui é esse daqui, que tem apenas 2 carbonos. É o ácido etanóico. Também é formado aqui o ácido propanoico, ok? Então, essa daqui é a resposta do que ele pediu. É um exercício difícil, tá? Envolve vários dos conceitos que a gente estudou, mas fazendo aí parte por parte, dá para a gente chegar no resultado. Exercício 17 agora, da FUVEST. O 1,4-pentanodiol pode sofrer reação de oxidação em condições controladas, com a formação de um aldeído A, mantendo o número de átomos de carbono da cadeia. O composto A formado pode, em certas condições, sofrer reação de descarbonilação. Isto é, cada uma de suas moléculas perde CO, formando o composto B. O esquema a seguir representa essa sequência de reações. Então, eu tenho uma oxidação desse para A e de A para B uma descarbonilação. Primeiro, ele falou aqui no texto que na oxidação eu vou formar um aldeído. O aldeído é sempre na ponta, então esse OH aqui não sofre oxidação, é esse daqui que vai sofrer, tá? Porque se esse sofresse, ele viraria uma acetona e não um aldeído. Então, no caso, a gente já consegue identificar que esse primeiro aqui vai formar um aldeído, essa parte. Já eliminamos o A, porque aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui o B também, aqui o C, porque ele não mexeu na ponta, ele mexeu na acetona, então já eliminamos a C também. Sobraram D e E para a gente aqui. Essas estão corretas. Vamos ver agora o que ele fala. Ele fala que ocorre a descarbonilação. Descarbonilar significa tirar a carbonila. E o que é a carbonila? É esse pedaço aqui na ponta. Então, eu vou tirar exatamente isso e vai sobrar o resto. No caso, aqui, ele não tirou a carbonila, ela continua aqui. Aqui sim, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, agora eu só tenho 4. Por quê? Eu tirei um carbono aqui para formar o CO. Assim, esse é o esquema, aqui substituindo as letras A e B pelos nossos compostos. O 1,4-pentanodiol, aí esse daqui que é o composto A e esse que é o composto B. Cuidado porque também existe descarboxilação, em que eu tiro uma carboxila, tá? Então, tem outros termos aí para a gente saber, tá certo? Então, a alternativa D é a correta. Exercício 21 agora. Ele dá esse texto aí como introdução para a gente. Eu não vou lê-lo, mas a gente segue aqui nessa outra parte. Olha só. Fala assim. O éster responsável pelo aroma artificial característico do abacaxi em balas de gelatina pode ser preparado de forma indireta e sob condições experimentais adequadas a partir do 2-metil-X2-eno, como mostra simplificadamente o esquema a seguir. Então tá aqui, ó. Esse meu hidrocarboneto vai sofrer uma ozonólise, formando propanona X e mais subprodutos. O X vai passar por essa reação transformando em Y, que reage com etanol e forma um aroma artificial de abacaxi, mais água.
Tendo por base as informações apresentadas, é correto afirmar que, letra A, a reação de ozonólise do 2-metil-X2-eno produz, além de propanona, outro composto carbonilado X, cuja fórmula molecular é C5H10O. Se a gente lembrar, quando eu faço uma ozonólise, eu também quebro a cadeia, mas eu não oxido tanto quanto na oxidação energética. Então, olha só, vou substituir aqui já o esquema do que são cada uma das reações. Esse daqui é o 2-metil-X2-eno. Eu vou quebrar a cadeia exatamente aqui, ó. Perceba que esse carbono, por ser terciário, vai virar a minha cetona, que é a propanona. Tá aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, propanona. Agora, o resto da cadeia, com 4 carbonos, vira aqui, ó. E como esse carbono é secundário, ele vai virar um aldeído. É um composto carbonilado, agora ele falou, mas ele fala que a fórmula molecular é C5. Aqui eu tenho apenas 4 carbonos. E aqui eu tenho os outros 3 para dar o total de 7. Então, na verdade, não é C5H10. Tá certo? Agora, letra B. A reação química entre Y e etanol, descrita em 2, deve ser conduzida na presença de um ácido mineral forte que atuará como catalisador. Olha só, esse composto aqui, para poder formar, né, o éster que tem aroma de abacaxi, vamos lembrar que o éster é formado a partir de uma reação de esterificação. Então, eu tenho que reagir um ácido com um álcool. O álcool, ele já me falou que é o etanol, tá certo? O ácido vai vir da onde? De uma reação em que eu transformo de X em Y. X é um aldeído, eu tenho que transformar ele em um ácido. Aldeído em ácido, eu tenho que fazer uma oxidação. Agora, quando eu faço essa reação aqui de esterificação, uma das condições é que eu preciso ter um meio ácido, que geralmente aí é ácido sulfúrico, então é um ácido mineral forte. De fato, essa daqui é a correta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ácido mais álcool em meio muito ácido, eu tenho a formação do meu éster, que acaba aí o ácido mineral forte, é o catalisador. Letra C. A substância química representada por Y é o ácido carboxílico. De fato é, tá aqui, ó. Tem massa molar 122. Se eu conto aqui a massa molar, eu vou ter aqui, ó, 4 carbonos, 2 oxigênios. Eu não chego a ter 122 gramas por mol nesse composto, tá? Então, a massa molar dele não é essa. Letra D. A conversão de X em Y, descrita em 1, envolve uma reação de redução. Não, de aldeído para ácido carboxílico é oxidação, tá? E não redução. Aí ele fala que deve ser realizada sob aquecimento na presença de dicromato. De fato, as condições são essas, mas não é redução, é uma oxidação. E por fim, a E. O éster responsável pelo aroma artificial de abacaxi é o etanoato de butila, cuja cadeia carbônica é acíclica, normal, insaturada e heterogênea. Quando eu reajo, lembra que a parte ali que vem, né, o nome oato veio do ácido. Esse daqui é o ácido butanóico, que vai virar aqui, ó, butanoato. E aqui o etanol vira esse pedaço aqui que é etila, butanoato de etila, e não etanoato de butila. Então, o nome do éster está errado. Além disso, ele fala que a cadeia é acíclica. De fato, ela é aberta. Normal, ela é, ou seja, não é ramificada. Insaturada. Não, essa cadeia é saturada. E aqui ele fala que é heterogênea, tá aqui o heteroato. Sim, tá? Então, temos mais de um problema na E. A alternativa B é a correta. Exercício 25 agora, para a gente fechar. As equações químicas apresentadas a seguir fazem referência ao processo que está associado à manutenção da coloração avermelhada nas carnes vendidas em açougues e mercados. O ácido ascórbico é um conservante comum que pode ser legalmente utilizado, entretanto atua também mascarando a qualidade das carnes. Então deu aqui as duas reações para a gente. Em relação às equações químicas e às substâncias apresentadas, percebe-se que, letra A, as equações são de redução. Opa, se eu analiso aqui, ó, eu não estou liberando, eu estou perdendo um elétron. Quando eu perco um elétron, aqui quando eu perco 2 elétrons, eu estou aumentando o NOx, né? Então é só lembrar do OPA. Quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx. Essas reações não são de redução, são de oxidação, tá? E elas não vão ganhar elétrons, vão perder, tá? Então já tem um problema aqui na A. B.
A mioglobina ferro 3 é a responsável pelo transporte de oxigênio na equação 1. Quem está ligado ao oxigênio aqui é a mioglobina ferro 2 e não ferro 3. Então, temos aqui mais um problema. C. A equação global para uma reação completa entre as espécies apresentadas envolveria uma relação de 1 mol de cada substância. Não, lembra que para ela ser global tem que cancelar os elétrons. Então, a quantidade de elétrons que uma perde tem que ser igual a outra ganha. Aqui eu tenho 1 elétron, aqui eu tenho 2. Então, no caso, eu teria que usar o dobro aqui de mioglobina para poder compensar aqui. Então, na verdade, não é 1 para 1 a relação, tá? D. O ácido deidroascórbico possui somente as classes funcionais álcoois e cetonas. Vamos analisar aqui, ó. OH, OH aqui, esses dois são álcoois. Aqui eu tenho ó, cetona, cetona. Cuidado, aqui não é cetona, isso aqui é um éster, ó. Tem aqui, ó, C dupla O, ó, é um éster cíclico. Então, tá errado aqui, não são somente essas duas, tem éster também. Por fim, aqui sobra letra E. As equações de oxidação são de oxidação, isso está correto. Envolve liberação de elétrons, tá aqui, também está correto. E o ácido deidroascórbico possui um carbono quiral a menos que o ácido ascórbico. Vamos ver, ó. Eu tenho aqui, ó, carbono quiral nesse, carbono quiral aqui nesse também. Agora, aqui eu tenho mais um carbono quiral, aqui também eu tenho mais um. Aqui, a mudança é, esse é quiral, esse daqui não é mais quiral. Ele tem um carbono quiral a menos, tá correto. Então, letra E, nosso gabarito, ok? Fechamos aí mais um capítulo, qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima, tchau, tchau.